A motherboard, como sabem, é o componente principal do nosso computador, é onde tudo assenta, é a placa-mãe em português, porque precisamente todos os componentes trabalham sobre essa placa e vamos aqui analisar um bocadinho, com algum detalhe, algumas coisas sobre a motherboard. Então, começamos por dizer o quê? A motherboard é composta por camadas de cobre. Camadas de cobre essas que são prensadas e que servem então para quê? Para conduzir a informação sob forma de impulsos elétricos no nosso computador. Essa informação sob forma de impulsos elétricos é então conduzida através dos barramentos. Barramentos esses que são precisamente traçados de cobre que têm a ver com essas camadas sobrepostas. Algumas das camadas de cobre também servem não para conduzir a informação, mas para isolar a motherboard e protegê-la do ruído e do eletromagnetismo. Portanto, há aqui uma dupla função em relação às camadas de cobre. Quanto mais camadas a motherboard tiver prensadas, melhor será a sua capacidade de condução dos sinais elétricos e, neste caso, da informação. Então, a melhor imagem que eu vos posso dar da forma como uma motherboard é construída é um bolo mil folhas. Portanto, não sei se estão a ver um bolo mil folhas. São muitas camadas fininhas de massa folhada sobrepostas umas às outras. É claro que não são tão prensadas como a nossa motherboard. Mas imaginem um mil folhas de cobre, mas prensado até ao seu limite, até não dar para prensar mais. Esta é a forma como as motherboards são construídas. Ou seja, aquilo que nós temos como barramentos para conduzir os nossos sinais não são mais do que traçados de cobre, ou seja, os buzzes em inglês, os buzzes, são traçados de cobre que aproveitam essas camadas prensadas umas em cima das outras. Sendo que essas camadas prensadas são e permitam-me só que eu busque aqui uma imagem para vos ilustrar melhor. Esta imagem é uma imagem que mostra muito bem, que ilustra muito bem esses circuitos impressos que são então por onde circula a informação entre componentes. Estes pontinhos que vêm aqui entre esses circuitos são pontos de contacto onde normalmente são soldados os contactos dos componentes. Então, isto é a parte de trás, mal dito, da motherboard, da placa-mãe, sendo que esta parte aqui é a parte do CPU, vista por detrás. Todos estes traçados de cobre não são mais do que a parte física que nós chamamos os barramentos, portanto, porque é onde circula a informação. Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui todos os componentes principais da motherboard. E temos aqui o socket para o processador, que neste caso não tem qualquer processador instalado. Temos também aqui o nosso North Bridge, ou seja, a parte norte do nosso chipset, a parte sul, o South Bridge do nosso chipset, um slot AGP, que era um slot de placa gráfica que era muito utilizado nos anos 2000 e que atualmente já praticamente caiu em desuso, e 5 slots PCI. Aqui temos a pilha que alimenta o chip do CMOS, que é onde os programas da BIOS ficam guardados. Esta pilha dura muitos anos porque o chip do CMOS tem um consumo de energia tão baixo que não gasta praticamente energia nenhuma. Depois temos aqui esta patilha, que é a patilha que vai servir para prender o nosso processador, e temos ao lado também uma ficha onde ligamos a alimentação elétrica da ventoinha. Aqui temos as fichas todas que permitem ligar desde a placa de som aos USBs
perdão, até à porta de rede Ethernet, também uma porta série, as portas PS2 para rato e teclado e também uma porta paralela, ou seja, aqui ainda tínhamos portas paralelas, portas série, que hoje em dia cada vez estão mais em desuso, e temos aqui o conector, ou seja, a ficha que vai permitir ligar a alimentação que vem da fonte de alimentação, neste caso uma alimentação ATX, que vai fazer a sua função. Aqui temos duas fichas IDE para ligar discos rígidos IDE, portanto não se esqueçam que eu referi que esta era um desenho de uma motherboard mais antiga e começo por esta propositadamente. Aquilo que vem aqui azul e aqui também são os jumpers. Alguns de vocês já me colocaram esta questão do que era um jumper. Um jumper não é mais do que uma pecinha plástica com um contacto metal interior que liga dois contactos entre si para determinada função. Portanto, os jumpers normalmente são configurados à mão e já vêm pré-configurados na nossa motherboard. Há um jumper que é o jumper 51, que normalmente anda por aqui perto do nosso, da nossa BIOS, da nossa pilha, anda por aqui. Nesta motherboard até nem está muito visível, até é provável que seja um destes dois. O jumper 51 é o jumper que nós tiramos quando queremos limpar a nossa BIOS, ou seja, quando queremos fazer um reset à nossa BIOS, nós utilizamos esse jumper 51, retiramo-lo com a corrente desligada do computador, ou seja, sem o computador estar a ser alimentado da rede elétrica, e esse jumper 51 vai limpar a BIOS, ou seja, vai colocar a BIOS aos padrões de fábrica. Temos aqui uma caixa que nos mostra, neste caso, já com uma motherboard montada, aqui o cooler também, já montado, a placa gráfica, as ligações entre componentes, mas podem ver aqui alguma da furação que a caixa contém para poder instalar a motherboard nessa caixa. Então, estas furações permitem depois que nós coloquemos ali uns pequenos suportes que são suportes plásticos. Para quê? Para que a motherboard, os contactos traseiros da motherboard, aqueles que vos mostrei ainda há pouco, não fiquem em contacto com o chassi da caixa, não passando assim corrente elétrica entre a caixa e a motherboard, e não cause nenhum curto-circuito, ou seja, não cause danos. Tem aqui uma caixa vazia, como podem ver, neste caso aqui tem as pecinhas, estas pecinhas são roscas metálicas, não tem problema de ser metálicas, porquê? E eu vou-vos dizer porquê. Porque, se repararem, aqui os círculos de fixação estão isolados do restante, dos restantes contactos da motherboard. Então, estes círculos vão assentar nestas pecinhas. A furação normalmente é standard. Estas peças vão impedir que a motherboard toque no chassi metálico, impedindo assim que haja curto-circuito e que a motherboard possa queimar. Uma motherboard para gaming, ou seja, é uma motherboard muito boa. Ela está aqui já com o socket de CPU. Neste caso, há uma diferença entre este socket e este. Neste socket, o processador é que tinha os pinos que encaixavam nos furos que o socket continha. No caso desta motherboard, o socket já contém os pinos e o processador apenas tem contactos lisos que vão tocar em cima daqueles pinos. PGA e ZIF. Aqui provavelmente a ficha de rede, ou aqui, numa destas maiores, também USBs, neste caso já deve haver HDMI também, e
aqui para a placa de som, também que deve ser, neste caso, on-board. Também os slots de expansão para as placas gráficas, como é uma motherboard de gaming, contém 2 slots de expansão, ou seja, permite levar 2 gráficas PCI Express para poder conjugar e ligá-las, inclusive, em conjunto, otimizando a capacidade gráfica do computador. Aqui têm o chipset desta board, com um dissipador também para o calor, e aqui para a memória, os slots da memória que estão aqui, normalmente trabalham 2 a 2, ou seja, trabalham em paridade. Normalmente trabalha o 1 com o 3 e o 2 com o 4 para trabalhar em paridade e conseguir otimizar o Double Data Rate, ou seja, o DDR, aquela capacidade de trabalhar em pares que as memórias DDR possuem desde a sua primeira geração até à 4ª geração, onde estão mais atualmente. Neste caso, uma motherboard Tomahawk da MSI, que também é uma motherboard já topo de gama, que tem, como veem, esta tem nos sockets, já tem paridade de cores diferentes, 2 vermelhos, 2 pretos, para que se possa distinguir. Tem os 24 pinos de power, ou seja, já é 2ª geração da ATX, já são 20 mais 4 ou 24. USB 3 também. Aqui tem SATA com 6 gigabits por segundo, 6 portas SATA. Tem também as portas, as fichas para o painel frontal da nossa caixa. O chipset, neste caso um chipset de gaming também. E tem aqui para os VRMs também uma dissipação. Ele vai funcionar com portas USB 2.0, 3.0 e 3.1, porque já é topo de gama. Temos aqui para o áudio, input e output, ou seja, line in, line out. E depois temos aqui também as diferentes portas, os diferentes slots que vão permitir fazer o uso desta motherboard e torná-la uma motherboard mais potente. Vou-vos mostrar mais uma motherboard aqui também. Neste caso, tem aqui 8 pinos de corrente extra para o CPU, ou seja, este CPU precisa de uma corrente extra que é alimentada a partir da fonte de alimentação com 8 pinos apenas para ele. Portas USB 3.0, temos VGA, DVI e HDMI, ou seja, 3 tipos de saída de vídeo. Temos também aqui a placa de som, PCI Express. Temos aqui o onboard áudio, ou seja, a placa de som áudio com as saídas deste lado. A paridade, mais uma vez assinalada, 2 pretas, 2 vermelhas, para DDR4. 24 pins ATX para a alimentação. Aqui para as portas USB 3, para podermos ligar a conectores externos. O Northbridge controla a velocidade de transmissão entre a memória RAM e o processador, entre outras funções, mas esta é a função principal, tendo então o tal FSB. O Southbridge tem como função principal controlar todas as entradas e saídas do computador, ou seja, quase sempre o Southbridge controla tudo o que são portas, tudo o que são ligações é controlado pelo Southbridge. Aquilo que nós temos aqui, uma curiosidade engraçada deste modelo de motherboard da SLI, é este botão de reset e para limpar a BIOS e o CMOS. Ou seja, ainda há bocado eu disse-vos que podiam tirar aquele jumper 51. Neste caso, esta board não tem um jumper, mas tem um botãozinho, ali aquele furinho, vai permitir enfiar ali um clipe ou uma ponta de uma chave fininha e vai fazer esse reset sem ser necessário nem tirar a pilha que alimenta a CMOS, nem o jumper. Portanto, neste caso, uma pequena curiosidade, uma inovação que a SLI tem nesta motherboard. Muitos de vocês provavelmente já fizeram o que eu vou mostrar agora,
mas o que eu ia recomendar era que dessem um pulinho aqui a este link que eu vou partilhar convosco. Quem ainda não fez este jogo e possa fazer um pequeno jogo sobre a motherboard, onde podem identificar os diferentes componentes de uma motherboard e ver a pontuação que obtêm nesse jogo que eu criei aqui para vocês no EducaPlay.